Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila, a iniciativa de educação aqui da comunidade da Vila, também agora servindo outras igrejas, uma bênção poder dizer isso. Isso é graças também a você que tem nos assistido regularmente. Enfim, a palavra está se espalhando, por assim dizer. A gente chega ao nosso capítulo derradeiro, o último, a nossa última aula sobre profetas menores. Então, profetas menores ou o livro dos 12, e também é a nossa última aula deste módulo de 8 aulas sobre profetas. Próxima semana, a gente começa o apóstolo Paulo e a teologia paulina. Então, para você que de repente está acessando pela primeira vez aqui, Escola Bíblica da Vila, eu sou Vitor Fontana, faço parte da equipe pastoral da comunidade da Vila, e nós temos o objetivo e o anseio de equipar você para entender melhor o texto bíblico. Nossa escola bíblica ela é muito voltada para panoramas do texto bíblico para que você possa ler os livros bíblicos com um nível maior de compreensão. A gente já tratou da Bíblia como um todo, tratamos do Pentateuco, ou a Torá, também dos evangelhos, e agora nós estamos na nossa série de profetas. Cada um desses módulos tem 8 aulas, eles podem ser assistidos de forma independente, e este módulo que está chegando ao final também. Então você pode assistir as 8 aulas desse módulo aqui, você pode assistir somente essa aula. A minha recomendação é que você passe por tudo, porque isso vai solidificando o teu conhecimento bíblico, a gente vai construindo o conhecimento bíblico sem deixar ali muitas lacunas. Hoje, em especial, gostaria de falar a respeito do lugar que o livro dos 12 ocupa no plano da salvação, o lugar que os profetas menores ocupam no plano da redenção. A gente vai fazer isso, mas não sem antes a gente orar junto, então se você puder me acompanhar em oração. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e na sua bondade o Senhor permitiu que nós conhecêssemos mais a respeito de Ti. Conhecêssemos mais por meio de um livro, de um conjunto de documentos que é a Bíblia Sagrada, e assim o que a gente pede é que a gente possa compreendê-la melhor. Isso a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar aqui uma breve recapitulação do que é o plano de redenção, do que é o plano de salvação, para que então a gente possa tratar do livro dos 12 e o lugar que ele ocupa nesse plano, certo? Então, a Bíblia conta a história de um Deus bom que cria um universo bom. Ele cria um mundo bom. Se você quiser pensar no universo, se você quiser pensar em tudo que existe, ele cria tudo que existe e aquela criação ela é originalmente boa. Essa criação originalmente boa é corrompida pela crueldade humana. O pecado humano corrompe essa criação e diante de uma criação corrompida, Deus desenha uma maneira de restaurá-la. Eis o plano de redenção, de restauração ou de salvação, tá? Que plano é esse? Bom, diante dessa crueldade, Deus escolhe uma família por meio da qual toda a humanidade seria abençoada. Se essa família cumprisse a lei, se essa família fizesse aquilo que a lei demanda, os outros povos seriam capazes de identificar aquilo que Deus deseja e seriam capazes de chegar à sua própria restauração. Então a gente fala aqui em especial, você já deve estar farto ou talvez acostumado com essas passagens, mas a gente está falando em especial de Êxodo 19, a gente está falando em especial de Gênesis 12, de 1 a 3, a gente está falando de Deuteronômio capítulo 4, em que Deus chama para si um povo, uma família. Esse povo, essa família recebe o ofício de sacerdote, ou seja, é uma nação, um reino de sacerdotes, ou seja, uma nação que faz a mediação entre Deus e as outras nações. O que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que faz a mediação entre Deus e as pessoas. Um reino de sacerdotes é uma nação que faz a mediação entre Deus e as outras pessoas. Como eles fazem essa mediação? Cumprindo a lei que Deus
entregou. Deuteronômio capítulo 4, olha, esses aqui são os meus estatutos, essas aqui são as minhas leis, se vocês os guardarem, as outras nações olharão e verão e dirão, que povo é esse com leis tão inteligentes e justas? Que sabedoria é essa? E que nação é essa que tem um Deus tão próximo de si? E então, por meio do cumprimento da instrução dada na Torá, esse povo, o povo de Israel, seria sacerdote, mediador entre Deus e as outras nações. Efetivamente, o que acontece é que essa instrução é deixada de lado. E então nós temos os profetas que vão ter esse papel de alertar a respeito do abandono da instrução, do abandono da Torá. Isso, a gente já viu nas aulas passadas, foi uma breve recapitulação, pode ser dito a respeito de qualquer profeta do Antigo Testamento. Todo profeta do Antigo Testamento terá como objetivo trazer o povo para próximo de Deus depois de um desvio. E isso não apenas aqueles profetas que deixam algo escrito, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, ou Sofonias, ou Ageu, ou Amós, ou Oséias, Malaquias, enfim. Não apenas esses profetas, mas também aqueles de ofício profético, como Natã, Elias, Eliseu, pessoas que desempenharam o papel de ir lá no rei e dizer, olha, não é isso que Deus quer. Então volta. Agora, o livro dos 12, os profetas menores, desempenham um papel específico de chamar o povo de volta. E por que eu digo isso? Que desempenha um papel específico? Porque, como a gente viu na aula passada, o livro dos 12 ele tem alguns eixos temáticos que cruzam todos os 12 profetas menores. Você vai ter coisas que cruzam todos os profetas. Idolatria, por exemplo, vai ter em Isaías, o alerta contra a idolatria, né? Você vai ver em Isaías, você vai ver em Jeremias, você vai ver em Ezequiel, nos profetas menores de maneira geral, você vai ver isso em Oséias, por meio da figura da prostituição. Enfim, idolatria é algo que vai permear todos os profetas, tá? Mas existem coisas que são peculiares dos profetas menores, como, por exemplo, a ideia de um novo Davi, que tem alguma coisa ali em Isaías, mas é mais prevalente nos profetas menores. Onde que em Isaías tem um novo Davi? Isaías capítulo 11, vai brotar um novo ramo de Jessé, e isso é a ideia de um novo Davi, certo? Agora, nos profetas menores isso vai aparecer com muita ênfase. A ideia de um novo rei à semelhança de Davi. E isso certamente vai acabar gerando uma expectativa da chegada desse rei. E é o que a gente vai chamar de expectativa messiânica. Então, a primeira coisa nesse plano que Deus desenha para salvar, para redimir o mundo, nos pequenos profetas existe a indicação de que esse plano passa por um rei diferente daqueles reis que tivemos, um rei parecido com Davi, mas sem os erros de Davi. Então você tem uma série de reis de Judá e de Israel que falham retumbantemente na sua missão de conduzir o povo à adoração ao verdadeiro Deus e ao cumprimento da Torá. E então eles são muito distantes daquilo que foi Davi. E você tem Davi que foi falho. Agora a gente espera um verdadeiro rei que não seja falho como Davi e que leve o povo a uma verdadeira adoração. Então esse é, sem sombra de dúvidas, o primeiro ponto aí, essa expectativa messiânica. O segundo ponto é algo como o dia do Senhor, ou o dia do juízo, que a gente tratou na aula passada também, que é um dia que, ao mesmo tempo que é otimista, ele é temível, porque ao mesmo tempo que ele vem com libertação e com a restauração de todas as coisas, desempenhando aí uma parte no plano redentivo, ele traz também juízo sobre aquilo que foi feito de errado.
Então o dia do Senhor tem essa ambiguidade, e está em todo o livro dos 12, de juízo contra aqueles que são cruéis, mas de restauração da destruição que a crueldade dessas pessoas causou. É isso que é o dia do Senhor. Então, espera-se por um rei que cumpra um juízo e restaure aquilo que foi quebrado. Então, quando a gente pega o plano da salvação até os profetas menores, até os profetas de maneira geral, mas principalmente até os profetas menores, qual que era até então o plano da salvação? Era: o mundo foi criado originalmente bom, foi corrompido pelo pecado, pela crueldade humana, e então Deus levanta uma família para resolver esse problema. Quando a gente chega nos profetas menores, qual que é a constatação? Essa família não resolve esse problema. Então a gente tem um pouquinho mais de informação. Esse problema será resolvido por meio de um rei que surge no meio dessa família. E esse rei que surge no meio dessa família será o responsável por aplicar o juízo sobre aqueles que foram cruéis e a restauração sobre as vítimas que sofreram por causa da crueldade. Então nós teremos um novo rei, um novo Davi, que trará o dia do Senhor. Esse é o papel desempenhado pelos profetas menores no plano da salvação. O plano da salvação, obviamente, não para por aí, ele continua dentro do cânon bíblico. Então nós temos um mundo que foi criado originalmente bom, corrompido pelo pecado, uma família levantada para resolver esse problema, mas ela intensifica o problema. Então de dentro dessa família surgirá um rei que resolverá o problema da crueldade de uma vez por todas. Essa é a ideia, que não termina por aí, que continua. Esse rei chega. Para nós cristãos, o nome desse rei é Jesus. Ele é um descendente direto de Abraão e, portanto, membro dessa família que resolve o problema do mal e o problema do pecado. Ao resolver o problema do mal e o problema do pecado, Jesus promete retornar, voltar, para que então, de uma vez por todas, a gente não veja mais crueldade nesse mundo. Basicamente, esse é o plano da redenção com a sua consumação final, o momento em que Jesus volta e restaura todas as coisas. E a gente aguarda ansiosamente, esse é o nosso papel. Os profetas menores desempenham o seguinte papel, recapitulando, o de explicitar que o plano da salvação ocorreria por meio de um rei segundo Davi, um novo Davi, um Davi melhorado, que executará o dia do Senhor, que traz libertação, que traz perdão, mas traz também juízo sobre tudo o que foi feito de equivocado, certo? Então, nós temos essas funções dos profetas menores dentro do plano de redenção. Os profetas menores dentro do plano de redenção têm ainda uma outra função, que é explicitar o rancor que, de certa forma, adia a redenção. Porque presta atenção, nesse plano de redenção, Israel ele é uma luz para as nações, para os outros povos, que, infelizmente, eles, sendo essa luz para as nações e para os outros povos, ao sofrerem na mão dessas nações, na mão desses outros povos, o juízo de Deus por não terem cumprido a instrução, Israel adquire, frente a essas nações, uma espécie de rancor. De maneira mais explícita, a gente vê isso no livro de Jonas. Mas isso está ali em Abacuque também. Abacuque não consegue se conformar que Deus vai usar outras nações para punir Judá, por exemplo. Isso está ali nos outros profetas menores.
E uma das questões dos profetas menores é uma espécie de resgate da percepção de que o chamado dessa família é um chamado para os outros povos, mesmo que os outros povos sejam opressores. Veja como a história de Jonas é parecida com a história de Israel. Então, Israel, ela tem um chamado, Gênesis 12, de 1 a 3, e ela rejeita esse chamado. A gente vai ver isso em Juízes, a gente vai ver isso em 1º e 2º Samuel, e vai ver isso de maneira muito explícita, muito forte, em 1º e 2º Reis. Então você tem chamado, negação do chamado e exílio por causa dessa negação do chamado. E depois disso, um retorno do exílio em que existe um certo rancor frente às outras nações. Veja como a história de Jonas é parecida. Nós temos Jonas sendo chamado, e ele, em vez de ir para Nínive, que era o lugar para onde ele era chamado, ele vai para Tarsis na direção oposta. Então nós temos Israel, chamado em Gênesis 12, rejeição do chamado em 1º e 2º Reis. Jonas, chamado para ir para Nínive, e uma rejeição do chamado indo para Tarsis. A resposta frente à rejeição do chamado e à idolatria em 1º e 2º Reis, para Israel, é o exílio. Em Jonas, a ida para Tarsis, é o exílio na barriga do peixe. Então você tem em Israel o exílio na Babilônia, e em Jonas a barriga do peixe. Deus é misericordioso e deixa Judá retornar para a região da Judéia, depois do exílio na Babilônia. Deus é misericordioso e deixa Jonas retornar para a sua missão. E então, a contragosto, Jonas prega a Nínive, a nação estrangeira. A contragosto, Judá, a Judéia, vive as suas tensões com as nações estrangeiras. E a mensagem final é que Deus é profundamente misericordioso com essas nações, embora Jonas não queira. É um chamado aos gentios. E da mesma maneira, a gente vai ver isso quase entrando no Novo Testamento. Um ressentimento frente às nações estrangeiras, frente aos gentios, por parte de uma parcela significativa do povo de Israel. Então a gente vai ver esses paralelos aí, em ambos os casos, de um chamado de Israel às outras nações e uma rejeição de Israel das outras nações, em especial pelo rancor que Israel tem. Jonas, a mesma coisa. E aí, talvez, se você for mais atento, você esteja se perguntando, mas espera aí, Vitor, você coloca Jonas cronologicamente muito antes disso tudo acontecer, porque Jonas é um profeta Nínive, então o lance dele é ali com a Assíria, é antes do exílio. Sim, a história de Jonas acontece ali, mas a redação final do livro de Jonas é uma redação mais recente e que, de certa forma, cria uma espécie de paradigma para a compreensão da história de Israel como um todo e da visão dos profetas menores a respeito do chamado de Israel aos gentios. Qual seria uma possível aplicação disso para a igreja hoje? Ora, nós somos luz para o mundo, como Israel tinha sido chamado para ser. E, por muitas vezes, o que temos em relação a esse mundo é também rancor e ressentimento. O livro dos 12 ele vem nos alertar que o rancor e o ressentimento eles nos desviam da nossa missão dentro do plano de salvação da mesma maneira como a idolatria o faz. Eu posso ser super puro, super afastado das coisas do mundo. Idolatria não bate em mim. Se o que eu tenho em relação ao mundo é ódio, é rancor, é sentimento, é ressentimento, melhor dizendo, Deus vai continuar executando a sua salvação, como ele faz ali em Nínive. Mas a gente vai estar distante do nosso propósito, como Jonas, rancoroso, que vê transformação e vê salvação,
mas não se regozija. Ele fica profundamente desapontado com Deus, que opera a sua salvação. Esse é o papel do livro dos 12 no plano de redenção. É trazer a memória de que o plano de redenção, ele é um plano para o outro, em direção às nações, em direção aos povos não alcançados, em direção ao perdido na nossa cidade. É isso que o livro dos 12, de maneira geral, faz. E na medida em que a gente posiciona o livro dos 12 no seu papel dentro do plano de redenção, a gente é capaz de entender qual que é o nosso papel no plano de redenção à luz daquilo que os 12 dizem. Com isso, a gente encerra a nossa série sobre profetas. Eu espero vê-los em Paulo de Tarso. Até a próxima.